Aí falando de preconceito, meu irmãozinho, olha só, como eu tô desde o começo aqui da nossa reportagem falando que ia falar sobre isso, né? Sobre racismo, sobre preconceito que as pessoas têm, que a gente tem que erradicar isso no mundo. Por isso que eu trago esse assunto, que a gente tem que ir falando, e pegando no pé. Pertinente, né? Isso. Ainda hoje, infelizmente, ainda é temos pertinente. Que falar do assunto, E aí temos que falar enquanto não acabar. E vai ter que uma hora vai ter que acabar, né? Aí esperamos parar de falar disso. E aí, irmãos, eu queria perguntar sobre preconceito, que infelizmente tem os preconceituosos, que você pode ter sofrido aí na pele, tanto pela pele preta, como pela pele também com o vitiligo, que é um outro... vitiligo, essas manchas, né, que eu tenho nos olhos também, né? Realmente, você vê, de um ato de preconceito à pessoa negra, à pessoa preta, surgiu o meu vitiligo. Anos depois, eu fui ficar sabendo que o vitiligo, uma das causas do vitiligo pode ser algum trauma na sua vida, algum problema que você possa ter tido. E eu passei por uma situação de preconceito. Eu era um garoto, eu tinha 12, 13 anos, cara. Eu estava na porta da escola, ali no Eurídice Zerbini, ali na Vila Arapuá, onde eu resido até hoje. E a gente estava esperando o portão abrir para entrar para a aula. Tinha uma casa que era vizinha da escola e tinha um certo carro ali na frente dessa casa. A gente estava encostado no carro esperando o portão abrir. Quando saiu uma pessoa que, infelizmente, estava alcoolizada, né? E era uma pessoa racista. Essa pessoa saiu com uma corrente nas mãos. Eu não sei qual o problema pessoal que essa pessoa tinha naquele dia, mas ela descontou esse problema em cima dos 4 garotos que estavam ali conversando próximo ao carro. E ele usou a frase, só podia ter um preto no meio. E ele me deu uma correntada, ele quebrou meu braço, né? Nossa Senhora. E no tempo só não foi pior porque uma certa professora da escola passava no momento para entrar, para trabalhar, e ela, você vê, com a pouca força que ela tinha, ela agarrou essa pessoa e não deixou com que fosse, talvez eu não estivesse nem aqui para contar essa história. Eu fui agredido, ele quebrou meu braço e você vê, um pouco tempo depois, começaram a aparecer essas manchas no meu corpo, o vitiligo, né? Então, eu naquele tempo não sabia que o gatilho do vitiligo na minha vida tinha sido esse momento. O preconceito também. Anos depois eu fui entender isso, Getúlio. Conversando com um médico dermatologista, a gente chegou à conclusão que esse momento foi o momento, foi o trauma, o gatilho que me trouxe o vitiligo. Então, você vê uma situação de preconceito, de racismo, trouxe o vitiligo para a minha vida e você vê, depois disso, fui discriminado por ter contraído o vitiligo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma energia para mim. Por incrível que pareça, Sou Negrão, que foi uma música que foi escrita para um trabalho de escola, quando eu cantava aquela música, era também uma devolução de piadas que faziam comigo por causa do vitiligo. Você está ficando branco? E eu respondia, né? Tinha pessoas que me davam apelidos, que achavam que isso fosse me depreciar, mas na verdade acho que isso foi algo que me deu até mais força. Boa. Mas tem que ser. Na vida da gente, a gente enfrenta batalhas, né? Cada um tem as suas batalhas. E assim que tem que ser. É por isso que eu falei que você tem uma história inspiradora. Essa é uma parte da inspiração. Essa é uma parte da história da sua história que realmente vai levantar muitas pessoas aí. Quantas pessoas estão aí deixando-se levar por conta do que fizeram com você, igual fizeram com você, estão fazendo com elas. E elas têm que ouvir o que você fez aí. Toda a força do mundo, mais forte. Toda a força do mundo. E assim, saber que você, criança negra, criança preta,
jovem negro, seja homem ou mulher, senhor ou senhora negros, a gente pode tudo. Lógico que existem pessoas preconceituosas, as condições ainda não são perfeitas, não são iguais, mas a gente tem que acreditar. Se ninguém acreditar, você tem que acreditar e a vitória virá. Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus ama a diversidade e por isso criou pessoas diferentes em continentes diferentes, com características diferentes, para que o homem aprenda a dividir, aprenda a amar, para que as culturas possam ser compartilhadas, para que a gente possa aprender outras coisas diferenciadas, né? Mas somos todos filhos de Deus, todos irmãos. Você vê, que maravilha, né? Uma pessoa, um exemplo que eu vou te dar aqui, uma pessoa branca, né? Pode ser salva pelo sangue de um homem negro, de uma mulher negra, né? Temos todos o mesmo sangue, não existe, né, sangue azul. Todos têm o sangue vermelho e é isso, aprender a dividir, aprender a conviver em harmonia. A pandemia trouxe isso, esse exemplo, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos tivemos casos como George Floyd, no Brasil casos como João Pedro, fica provado que se o ser humano não se unir, não conseguirá viver ou sobreviver nesse futuro após pandemia. Para reconstruir o nosso mundo, a nossa sociedade, precisaremos de união. É isso. E para finalizar, fico parabéns, feliz, foi ao natural, que palavra, Getúlio. fantástico de mesmo. coração.